Bom dia, pessoal. Bom dia, alunos do 7º ano. Espero que vocês estejam bem. Espero que todos estejam com saúde, se cuidando, quietinhos em casa e, sobretudo, que a vida escolar esteja fluindo tranquilamente. Nossa parte aqui do lado de cá, né, não vai faltar. Estamos aqui para apoiar vocês. Sejam bem-vindos à minha casa. Pela primeira vez dou uma aula em casa. Então eu gostaria de retomar com vocês o capítulo 1, que eu não lembro exatamente se houve faltas no dia que nós trabalhamos o capítulo 1 da unidade 2. Então lá no livro de vocês, né, na página 279, a abertura da unidade 2, Renascimento e Reformas Religiosas. Então, eu disse para vocês que nós, nesse momento, estudaríamos, né, na semana passada, que foi feito o estudo, nós estudaríamos o tema 1 e 2. Tema ou capítulo, tá? É a mesma coisa. Eu tenho mais costume de falar capítulo do que tema. Acho que vocês já perceberam isso, né? Então, vocês... Deixa eu ver. Só conferir as atividades que eu passei para vocês. Tá. A 279 eu não passei, que é a da abertura do capítulo. Mas aqui vocês conseguem observar, né, uma pintura típica do período renascentista. Então, no tema 1 e 2, nós vamos estudar sobre o Renascimento. Coloquei aqui no meu caderninho para vocês, olha só. Meu caderninho eu nunca tinha nem usado para anotações de aula. Esse quadrinho eu comprei para festa de aniversário do meu filho do ano passado, ano retrasado. Então, a primeira vez vou usar ele. Então, no tema 1... no tema 1 e 2, nós vamos ver sobre o renascimento científico e cultural, certo? No tema 1, retomando, né? Como eu disse, eu não lembro se faltaram alunos nessa aula, por isso que eu vou fazer, né, essa retomada desse conteúdo para não ficar nada para trás. Então, quando a gente estudou lá na semana passada ou retrasada, né? Acho que já foi na retrasada, a gente viu sobre o renascimento. Então, nós vimos que o Renascimento surgiu na Itália, nas cidades italianas, né? Entre os séculos, final do século XIV e início do século XV. Vou pôr aqui, século XIV e XV, certo? Então, foi um período, após aquele período da crise do feudalismo, o final da Idade Média, o início da Idade Moderna. Então, é um período em que as cidades italianas elas estão renascendo, a burguesia, lembra sempre disso, né? A burguesia está bastante fortalecida, burguesia forte. Os burgueses, os comerciantes, eles enriqueceram bastante e vão querer cada vez mais espaço na sociedade. Lembra que eu pedi para vocês pesquisarem o significado de mecenas, né? Espero que vocês tenham pesquisado. Então, os burgueses, eles vão exercer o mecenato nesse período, que é nada mais que financiar os pintores renascentistas. Por quê? Porque esses burgueses vão entender que através das obras de arte eles conseguem mostrar agora o poder e a importância, né? Exercer influência na sociedade. Eles querem mostrar que eles também têm poder, que eles também têm dinheiro, que eles precisam ter mais espaço na sociedade. Eles vão fazer isso através da arte. Então, eles vão exercer o mecenato. Alguns reis também, tá? Então, nesse período das artes do Renascimento, vai ser muito comum as pinturas, lembra que eu falei pra vocês, né? As pinturas como se fossem as fotos de hoje, né? Então, pinturas de reis, pinturas de burgueses importantes, mostrando como se fosse realmente uma foto. Então, aquele indivíduo somente, no plano da fotografia. Quando a gente fala sobre o Renascimento, então nós temos sempre que lembrar que eles estão buscando trazer de volta os valores greco-romanos. Então, aqueles valores da antiguidade clássica, né? Eles querem renascer ou ressurgir os valores greco-romanos.
da antiguidade clássica. Quais valores? Principalmente os valores artísticos e o estudo científico. A busca do conhecimento através da razão, né, do conhecimento racional. Então, deixar um pouco de lado a visão religiosa, que é predominante durante a Idade Média. A vida em sociedade é toda regida pela religiosidade, pela Igreja Católica. E no Renascimento, esses cientistas, esses pintores, que não necessariamente são ateus, tá? Eles são religiosos, mas eles querem que a sociedade deixe de ser tão passiva e obediente aos líderes religiosos e à Igreja Católica, e passem a ser agentes mais ativos na sua vida. Então, quando a gente pensa nas teorias defendidas, no modo de vida da Igreja Católica, né, pregado pela Igreja Católica, nós falamos do teocentrismo. Lembra que eu falei, passei para vocês no quadro aquele dia, né? Teocentrismo. Então, uma vida centrada em Deus. Deus como centro de todas as coisas. Centro de todas as coisas, centro da vida, centro do universo, nesse sentido de ser o significado de tudo, a resposta para tudo. Todas as coisas. Já os renascentistas, eles vão defender o antropocentrismo. Então, esse antropocentrismo, antropo, de ser humano, onde Deus vai deixar de ser a resposta para tudo, e os renascentistas vão querer uma visão de mundo mais humanista, onde o ser humano vai se colocar como centro das coisas. Ser humano vou colocar aqui embaixo. Centro do universo, das coisas. Certo? Então, essa visão antropocentrista e humanista, ela busca colocar o ser humano como um ser passivo, aliás, como um ser ativo, deixando de ser aquele que contempla a vida, que segue a vida obediente, de acordo com o que a igreja dita, e passe-se a ser um ser mais ativo na sociedade, com um espírito pesquisador, investigativo, que tem capacidade de mudar o seu destino, e não simplesmente, né, esperar a ação divina exercer alguma coisa. Então, quando a gente fala, né, de renascimento, essas teorias são importantes. O teocentrismo, o antropocentrismo, lembrando que são visões antagônicas, tá? Uma é contrária à outra, certo? E aí, na página 282, eu havia deixado as atividades para vocês. Se eu não me engano, já na outra aula, né? Eu já havia deixado essas duas atividades. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Questão 1, identifique as afirmativas incorretas e as corrija. Então, nós temos duas alternativas incorretas. Vocês vão ter que corrigir ela. E questão 2, por que os artistas e intelectuais adotaram o termo renascimento para definir as obras que produziam? Esse termo é questionado atualmente? Explique. Então, nós temos que voltar na explicação da página... Só um pouquinho. 281, quando ele fala justamente sobre... Quando o livro nos fala justamente sobre a divergência entre alguns grupos de historiadores sobre essa visão renascentista, né? Quando se coloca o termo renascentista no sentido de ressurgir algo, como se aquilo tivesse deixado de existir durante a Idade Média. Eu lembro que a gente já falou sobre isso, as visões que são dadas sobre a Idade Média, então como sendo um período da Idade das Trevas, em que a humanidade esteve afundada na ignorância, nas sombras, na escuridão religiosa, né, causada pela religião. E alguns historiadores vão trazer já uma outra visão, uma moça aqui, vão trazer uma outra visão de que durante a Idade Média nem tudo, né, foi ruim. Então é sobre isso que vocês têm que falar nessa questão, certo? Agora, no Renascimento,
tema 2, capítulo 2, o Renascimento nas ciências e nas artes. Bom, no capítulo 2, nós vemos então sobre o Renascimento nas artes e nas ciências. Já na primeira parte, na primeira página 283, nós somos ali apresentados a dois termos, né? O geocentrismo e o heliocentrismo, que são duas ideias que vão se confrontar também. Assim como o teocentrismo e o antropocentrismo, que vão se confrontar, ideias defendidas pela Igreja Católica e ideias apresentadas pelos cientistas do Renascimento. Aqui nós teremos essa mesma situação. Então, quando a gente fala do geocentrismo, nós estamos falando daquela teoria, né, onde a Terra, o planeta, né, o planeta Terra, ele é o centro do universo e o Sol gira em torno dele. Essa teoria, ela foi criada pelo Ptolomeu e ela era apoiada pela Igreja Católica. Então, quando aparecem outros cientistas falando uma teoria, né, apresentando uma teoria contrária, eles vão ser considerados hereges. Lembra que eu falei para vocês sobre isso? Vão ser perseguidos, vão ser condenados pelo Tribunal da Santa Inquisição. Então, o hélio, né, de Sol. Então, esse heliocentrismo dizia que, e hoje sabemos que é a versão mais próxima, né, do conhecimento científico que nós temos hoje, de que o Sol é o centro do universo e a Terra, então, que gira em torno dele, Terra e os outros planetas. Diferente aqui dessa visão, então, geocêntrica da Igreja Católica, defendida pela Igreja Católica. A teoria, ela foi apresentada pelo Nicolau Copérnico e depois foi aperfeiçoada pelo Galileu Galilei. Galileu desenvolveu uma luneta que, né, permitiu que os trabalhos dele de observação se aprofundassem mais e que confirmassem a visão do heliocentrismo. Galileu foi perseguido pela Igreja Católica, foi condenado pelo Tribunal do Santo Ofício e teve que desmentir, né, desistir, na verdade, das suas ideias, das suas teorias. Passando para ali na página 283 tem outros cientistas importantes, né, que vão desenvolver teorias importantes também, estudos dos planetas e tudo mais. Então, ali ainda na página 283, né, são apresentados outros cientistas importantes também, como Johannes Kepler, que vai desenvolver estudos sobre os planetas. Ele era um astrônomo, matemático alemão, vai desenvolver teorias sobre o movimento dos planetas. O Paracelso, que vai criar uma cura para sífilis, que era uma doença que matava muito nessa época. E o Miguel Servet, que era um médico espanhol, que vai desenvolver estudos na área do corpo humano, na área de anatomia. Então, a gente lembra que antes esses estudos eles também eram proibidos pela Igreja Católica, né? A violação do corpo humano, depois da morte, ela era proibida. Então, como estudar o funcionamento do corpo sem ter um corpo? Péssimo, é horrível. Então, muitos cientistas eles foram perseguidos pela Igreja justamente por apresentar teorias que iam contrárias, né? Eram contrárias às ideias defendidas pela Igreja Católica. Esses cientistas eles vão ser perseguidos pelo Tribunal do Santo Ofício e alguns deles vão até ser condenados à fogueira, como foi o caso do Giordano Bruno, página 284, né? Que ele vai confrontar a Igreja Católica com a ideia de Deus. Ele tinha uma visão de Deus muito diferente da Igreja, da que era pregada pela Igreja na época. Então ele dizia que como existe somente um Deus, não deveriam existir várias religiões, que todas deveriam ser uma só, né? Então essas ideias muito liberais para a época, né, muito diferentes da Igreja Católica, vão levar à sua morte, porque ele se recusou a desmentir suas teorias, abandonar suas teorias. Outro ponto importante que a gente viu também foi sobre a difusão dessas novas teorias científicas. Então, como é que a população, de um modo geral, como é que essas ideias elas vão se difundir de uma maneira tão rápida nas cidades italianas, principalmente, e depois também chegar a outras partes do continente europeu. Então, nós tivemos a criação da prensa.
pelo Gutenberg. Gutenberg, ele vai desenvolver uma prensa de caracteres móveis, tipo aquele meu carimbo que eu mostrei pra vocês, lembra? Só que ela era possível de fazer diferentes espelhos, diferentes modelos, para possibilitar a impressão desses manuscritos, desses livros. Então essas ideias elas vão começar a circular de uma maneira muito mais rápida através da criação da prensa, que depois vai dar origem também à imprensa, né? Então a difusão desse conhecimento de maneira muito mais rápida. Página 286. A partir daqui a gente fala exclusivamente sobre o renascimento cultural. Então, as mudanças que nós vamos ver na parte artística, que a professora Val trabalha com vocês mais essa parte, né? Professora Val de Artes. Então, quando a gente fala do renascimento cultural, nós temos que lembrar sempre que esses artistas do renascimento, eles vão trabalhar bastante as temáticas religiosas. Então, lembra que eu falei, os renascentistas, eles não são ateus, eles acreditam em Deus, eles somente trazem uma visão diferente, renovada. Então, as artes, elas vão apresentar muito a mistura agora, né, de valores da arte grega com valores, né, do cristianismo. Então, nós teremos misturas de estilos gregos-romanos com temas religiosos, que foi o caso, por exemplo, que a gente pode citar do teto da Capela Sistina, pintada pelo Michelangelo, da representação, aqui na página 289, das Madonas, pintadas pelo Rafaelo. Então, buscamos das Madonas, né, que são as representações da Maria com o seu filho Jesus no colo. Então, representando cada vez mais com traços próximos à realidade, ao realismo. Então, eles vão buscar essa representação cada vez mais realista. Técnicas diferentes vão surgir, como a técnica, por exemplo, da profundidade, a técnica da luz e da sombra, que vão tornar essas imagens muito mais próximas da realidade e menos parecidas com as artes da Idade Média, que são aquelas iluminuras. Principais expoentes da arte nessa época, né, do período renascentista, são, né, os bem conhecidos Michelangelo, Leonardo da Vinci, o Rafaelo, que vão desenvolver várias pinturas bastante emblemáticas, que até os dias atuais são conhecidos, como o caso da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci e muitos outros, né, desses pintores, eles não eram somente pintores, mas o Leonardo da Vinci, né, é importante a gente citar que ele também era pintor, escultor, matemático, arquiteto, engenheiro, inventor. Então, ele traz bem essa ideia da universalidade que os renascentistas pregavam, de que o ser humano ele tinha que se desenvolver na sua potencialidade máxima, deixando de ser aquele agente passivo, né, que a gente viu lá no tema 1, que fica somente observando, e sim ser ativo, então desenvolver todas as suas potencialidades. Já lá na página 290, nós falaremos também sobre o renascimento, né, nas outras partes da Europa, a parte norte da Europa, por exemplo, onde ele também vai se desenvolver com o pintor flamengo Jan van Eyck e o alemão Albrecht Dürer. Posso estar falando errado esses nomes. Mas são técnicas também bastante próximas ao realismo, em algumas partes com menos influência da cultura grega, né, mas bem próximas também com o realismo do Renascimento. Também vão se desenvolver algumas técnicas importantes, como o uso da pintura a óleo, né? Então foi um período de bastante transformações, tanto na parte científica quanto na parte cultural. E esses valores da burguesia, eles vão se fortalecer bastante. A burguesia vai querer, como tinha passado já ia falar no outro slide, não tem slide aqui, no outro quadrinho para vocês, que a burguesia ela vai estar bastante fortalecida e ela vai apoiar justamente esses pintores do Renascimento para demonstrar o seu poder, né? Porque eles entendiam que dessa maneira também perpetuariam a sua imagem e mostrariam o seu poder à sociedade, porque agora eles têm bastante dinheiro e eles querem cada vez mais poder. Outra coisa importante que eu deixei de falar na página 200
286, né? Aqui na página 286 vocês conseguem visualizar a imagem aqui de baixo, tá falando sobre as igrejas do Renascimento que vão trazer o estilo gótico. Então, o gótico, a arte gótica, é um estilo específico do período do Renascimento. Então, as igrejas da época, todas elas trazem, as igrejas europeias, né? Todas elas trazem esse estilo. Daí eu deixei para vocês a atividade da página 200, 291 e 292. Questão 1 da página 290. Elimine o elemento que não faz parte do grupo e o substitua por outro que faça sentido. Então, nós temos um quadro e ali dentro desse quadro nós temos artistas do Renascimento. Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Michelangelo, Jan van Eyck, Leonardo da Vinci e Tiziano. Qual desses não faz parte do grupo, do contexto, né? Então, todos eles, a maior parte deles faz parte de um grupo específico e um deles não faz. Então, você vai tirar esse que não faz e colocar algum outro lá do livro que faça parte do grupo. Questão 2. Elabore perguntas que tenham como respostas as seguintes palavras. Tranquilo aqui também, né? Então, a primeira pergunta, a resposta é mecena. Então, nós temos que fazer uma pergunta que a resposta seja mecena. B, perspectiva. C, heliocentrismo. D, prensa. Então, vocês vão elaborar perguntas que levem a essas respostas. Igual quando a gente faz, né, cruzadinha. Cruzadinha? Isso. Que tem a pergunta, você tem que achar a resposta, né? Que é o contrário. Tem a resposta, tem que achar a pergunta. 3. Escreva à frente de cada frase a seguir U para universalismo, R para realismo, E para experimentação. A. Método aplicado na ciência para produzir conhecimento. Eu estou falando de universalismo, eu estou falando de realismo, eu estou falando de experimentação. Qual dessas 3 palavrinhas se encaixam nessa opção? B. A geometria e a óptica serviram de base para uma nova arte. Realismo, universalismo, experimentação. C. O ser humano deve se aplicar em todas as áreas do saber. D. A técnica do esfumato permite ao artista imprimir nitidez e a naturalidade às suas pinturas. Então, é só colocar a sigla. A página 291, vocês vão responder com um textinho aqui do lado da coluna sobre os cadernos de Leonardo da Vinci. Indique quais ações de Leonardo podem ser associadas às atitudes priorizadas nesta unidade. Então, quais ações que são citadas no texto estão associadas à unidade que nós estudamos? Escreva 1 para imaginar, criar e inovar, 2 para esforçar-se por exatidão e precisão, ou 3 para ambas. Então, antes de executar uma pintura, Leonardo imaginava e planejava em detalhes a cena que queria representar. Isso está relacionado a 1, imaginar, criar e inovar, 2, esforçar-se por exatidão e precisão, ou, em ambos os casos, se for ambos os casos, 3. B. Da Vinci estudou imagens de cavalos para habitar a Batalha de Anghiari. 1, 2 ou 3. Então, vocês têm que analisar essas ações dele e me dizer se é relacionado a imaginar, criar, inovar, esforçar-se por exatidão e precisão, ou ambos. 2. Que outras atitudes você reconheceu no trabalho de Leonardo da Vinci? Para responder, retome a descrição das atitudes e justifique suas respostas. Então, dentro do texto, das atitudes dele, vocês conseguiram encontrar alguma... Dentro das ações dele, vocês conseguiram reconhecer algumas outras atitudes além dessas que foram citadas? E aí, justifique. 3. Na sua opinião, qual era para Leonardo a utilidade de seus registros e esboços? E você costuma fazer anotações ou rascunhos? Com que objetivo? Aqui ele está falando a respeito de, por exemplo, atividades que vocês vão desenvolver, que vocês querem desenvolver. E antes você faz um rascunho daquilo, um plano, um projeto, algo assim, certo? Página 292. Aqui vocês vão responder todas as questões, tá? Questão 1. O escritor inglês William Shakespeare foi um dos principais nomes da literatura renascentista. Em sua obra Hamlet, o protagonista, refletindo sobre a existência humana, pergunta: ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias? Considerando as informações apresentadas neste enunciado,
e o que você estudou nesta unidade, responda. Vai ali pro lado, tá? Ela continua aqui do lado. A. O que você entendeu ao ler a frase de Hamlet? O que ele queria dizer, na sua opinião, com essa frase? Ser ou não ser, né? Eis a questão. B. Que relação pode ser estabelecida entre a frase e os valores do Renascimento? Os valores que nós vimos na unidade 1, no tema 1. C. Imagine que Shakespeare tivesse vivido na Europa medieval. Reescreva a frase considerando esse outro contexto. Então, ele não viveu na Europa renascentista, e sim na medieval. Como ele teria escrito isso? Usa a criatividade de vocês. 2. Explique por que o otimismo e o individualismo são considerados valores humanistas. Volta lá no trechinho que ele fala sobre o humanismo. 3. Observe a charge ao lado para responder as questões 3 e 4. A charge aqui. Roberto parou para admirar seu trabalho. Ele nunca havia rebocado um teto tão lindamente. Minutos depois, um jovem punk chamado Michelangelo estragaria tudo. Que obra do Renascimento é satirizada na imagem? B. Em que consiste o humor da charge? 4. Assinale a alternativa correta sobre a charge. Então, nós temos 4 alternativas, uma delas vai estar relacionada diretamente à charge. Marca um xizinho. 5. Analise a pintura Primavera, de Sandro Botticelli, na página 287, e descreva as características do Renascimento que estão presentes nessa obra. C. O talento de Michelangelo apagou a capacidade criativa... me perdi. 6. Retome as pinturas Madonna de Todos os Santos, de Giotto, e Madonna de Granduca, de Rafael, páginas 286 e 289. Responda. A. Quais são as principais semelhanças e diferenças entre as duas pinturas? B. Como as duas pinturas representam a divindade da vida? Então, nós veremos a Reforma Protestante, quando a Igreja Católica passa por uma grande crise no período da Idade Moderna. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que eu tenha colaborado para o aprendizado de vocês, que vocês tenham entendido. Questão 7. Responda as questões-chave da abertura dos temas 1 e 2 dessa unidade. As questões-chave são essas daqui, que tem uma chavezinha, né? E aí ele repete aqui para vocês. A. Que relação podemos estabelecer entre as ideias defendidas pelos humanistas e a sociedade em que viviam? E B. Como o humanismo marcou o desenvolvimento das ciências e das artes? Certo, gente? Por hoje só. Na próxima semana nós trabalharemos o tema 3, depois eu envio certinho o que eu quero que vocês façam.